Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade sobre o nosso assunto, a temática de soluções, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre concentração, uma solução concentrada e uma solução diluída, beleza? Preparando uma solução a partir de solutos sólidos. Numa solução, relembrando, a gente vai ter um soluto e um solvente. Soluto vai ser aquela substância que vai estar em menor quantidade e solvente vai ser aquela substância que vai diluir o soluto. Então, solvente a gente sempre vai lembrar na água, certo? Que não é só a água que é um solvente, beleza? Tem outros que também diluem solutos, ok? Então, consideremos o exemplo de um agrônomo que quer preparar 250 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre, com concentração de 1 mol por litro para o controle de pragas em plantações. Então, como é que a gente vai preparar essa solução, Como é que esse agrônomo vai preparar essa solução para poder fazer esse controle de pragas em plantações? Então, existem várias etapas. A primeira é medir em uma balança a massa correspondente a 0,25 mol do sulfato de cobre. Então, quando a gente vai preparar uma solução normal, um quisuco, por exemplo, a gente não pega lá o pozinho, coloca na água, a gente está preparando o suco, a gente está preparando uma solução. O soluto seria, nesse caso, o tangue e o solvente, a água, beleza? Mas, por exemplo, se você colocar pouco, a concentração vai ser menor, Então, o suco vai ficar aguado. Se você colocar demais, vai ficar muito forte, vai ficar ruim. Tudo em excesso faz mal, Então, é basicamente isso. Então, aí, nesse primeiro item, ele vai medir uma balança, a massa, para fazer a concentração bem certinha. Na segunda etapa, transferir a massa para um balão volumétrico de 250 ml e aos poucos adicionando a água, o solvente, até atingir a marcação 250. Vou mostrar a foto a vocês posteriormente. E agitar cuidadosamente o balão várias vezes, tampado até que a massa do sulfato de cobre esteja dissolvida. Então, nesse primeiro item aqui, ele falou que é correspondente a 0,25 mol de sulfato de cobre. Por que 0,25 mol? Então, aqui a gente já tem a concentração, que é 1 mol por litro. 1 mol por litro significa que em 1 litro eu vou ter 1 mol dessa substância, beleza? Mas ele quer preparar 250 ml. Então, 250 ml é 0,25 litros. Aqui vai ser X, beleza? Então, o valor de X vai ser 0,25 mol, ok? Por isso, 0,25 aí. Bom, então aí a gente já descobriu a quantidade de mol que vai estar relacionado a esse soluto, beleza? Mas daí, a gente vai ter que medir em uma balança a massa. Então, será que a gente vai medir 0,25 gramas? A resposta é não. Aí, esse 0,25 está correspondendo ao número de mol, certo? A massa a gente vai ter que descobrir. Como é que a gente descobre a massa? Relembrando naquela formulazinha. Número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Beleza? Então, 0,25 já temos, que é o número de mol. E a massa molar já foi dado aqui, os valores. Eu vou só explicar, relembrar como é que a gente faz e dar o valor total, certo? Vocês depois conferem aí na calculadora. Então, essa é a substância, sulfato de cobre. Então, o cobre, sua massa é 63,5, o enxofre 32 e o oxigênio 16, só que aqui tem 4 oxigênios, então vai ser vezes 4. Somando esses valores, a massa molar desse aqui, do sulfato de cobre, é 159,9
grama por mol. Beleza? Ok, descobrimos a massa molar. Então vamos agora para descobrir a massa que vai ser pesada. Então, o número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Essa questão também pode ser feita por regra de 3, certo? Mas é muito mais simples fazer pela fórmula. Então, o número de mol 0,25 é igual à massa que a gente precisa e a massa molar 159,9. Resumindo aqui matematicamente, o valor dessa massa vai ser 39,9 gramas. Então, você vai pegar lá uma balança, certo? Esse agrônomo vai pegar uma balança e vai botar uma colherzinha o sulfato de cobre e vai medir 39,9 gramas para poder a concentração ser exata. Beleza? Então, as próximas etapas, ó, aqui, ó. Aqui vai ter 39,9 gramas, né? 39,9 e aqui gramas, é tudo novo, tudo parecido. Então vai colocar esse soluto sólido no balão volumétrico, vai colocar um pouquinho de água, vai agitar e vai colocar mais água até atingir o menisco, né? Até atingir o valor que tem aqui, ó. Geralmente esses balões volumétricos, todos quando chegar aqui mais ou menos, tem uma listinha assim vermelha, certo? Que indica que a precisão é de 250 ml, no caso de um balão volumétrico de 250 ml, beleza? Continuando, soluções concentradas e soluções diluídas. Aqui a gente tem esse exemplo de uma garrafa de água sanitária. Então, nesse quadradinho aqui, expandido, tem dizendo que é um desinfetante à base de hipoclorito de sódio, com 5% em massa de cloro ativo. As instruções para a limpeza de superfície, você pode aplicar o produto diretamente na área a ser limpa. Se você quiser fazer um tratamento de piscina, por exemplo, diluir 80 ml desse produto em cada 1000 litros de água, ok? E se for para combater as larvas do mosquito da dengue, tem que diluir 1 ml do produto para cada litro de água tratada, beleza? Então aí é uma diluição, né, que acontece para poder ser eficaz essa substância. Então, aqui do lado a gente tem um exemplo, né, dessa água sanitária, desse hipoclorito de sódio. Aqui a gente tem o volume, certo? Aí expandido, uma unidade de volume a gente tem essa concentração aqui, ó. Observando, a gente tem aqui 4 íons, né, do cloro, né, junto com o oxigênio, e o íon do sódio, que é esse verdinho aqui, tem 4. Depois que foi adicionado a água, ok? 1 litro de água, foi aumentado aqui o volume, e a gente observa que em uma unidade de volume foi diminuída a concentração, certo? Então, a gente chega aí na definição de solução concentrada e solução diluída, que é super simples. Solução concentrada, a maior quantidade de soluto, hipoclorito de sódio por unidade de volume de solução, ok? E solução diluída, menor quantidade de soluto por unidade de volume após a diluição. Ou seja, quando a gente chegar aqui, certo? Estamos aqui fazendo um suco de uva concentrado. Aqui o suco de uva está bem concentrado, está bem escuro e o volume menor. Então, se você for adicionando água, ele vai ficar menos concentrado. Ele vai ficar o quê? Menos concentrado significa que é mais diluído, certo? Ou seja, tem maior teor de solvente. Ou seja, se tem mais teor de solvente, tem mais água, então ele está mais diluído. Mais 200 de água, certo? Vai ficar mais diluído ainda. Mais 200 de água, 200 ml de água, né? Vai ficar muito mais diluído. Então aí você vai ter 800 ml do suco de uva diluído e bem diluído em relação ao primeiro que está super concentrado, beleza? Então basicamente é isso. Um detalhe, a concentração ela vai mudar a partir da adição do solvente,
mas a quantidade de soluto não vai mudar. Se aqui tiver 2 gramas de soluto, aqui no final vai permanecer 2 gramas. Aqui também 2 gramas e aqui também 2 gramas. A quantidade de soluto, beleza? Soluto. Só que a concentração vai ser menor, ok? Então, como calcular a concentração após uma diluição? Vamos lá. Então, aí a gente tem 2 situações, a situação inicial e a situação final, certo? Nesse primeiro quadradinho a gente tem 1 ml de uma solução de hipoclorato de sódio, né? Continuando, e significa que ele está 5% em massa. 5%, né? Lá na porcentagem significa que para cada, aí a gente já vem para aqui, para a regra de 3, ó. Para cada 5 gramas do soluto, eu tenho 100 gramas de solução. Duda, não pode ser 100 ml não? Pode também, porque quando a gente fala de concentração lá no começo não tinha massa, grama, aí a gente trabalha grama e grama, certo? Massa, volume, a gente trabalha grama e volume. E volume a gente trabalha litro e litro. Aqui é litro. Grama por litro. Beleza? Então aí a gente pode usar. Então 5% em massa significa que para 5 gramas de soluto, para cada 100 gramas de solução tem 5 gramas de soluto. E em 1 grama de solução ou 1 ml, que no caso aqui, ó, 1 ml, certo? Se em 100 gramas eu tenho 5 gramas, certo? Porque significa que esse 5% em massa. E em 1 ml quanto vou ter? Então aqui já está o resultado, 0,05 gramas de soluto. Você pode, nesse caso, eu fiz direto. Pode fazer pela regra de 3, mas a gente pode até tirar da porcentagem. Então só dividir 5% e vai dar 0,05, isso na situação inicial. Depois foi adicionado 1 litro de água, ou seja, 1000 ml. Então aqui ficou 1001 ml. Ó, como eu já disse, a quantidade de soluto é constante, a concentração é que muda. A quantidade de soluto vai continuar 0,05, só que agora vai ser em 1001 ml, na situação após a diluição, certo? E em 100 gramas, certo? Porque a questão ele quer saber mais ou menos em porcentagem, certo? E em 100 gramas, quanto vai ter de soluto, certo? Então, ó, aqui 0,005 de soluto ou 0,005%. Beleza? Espero que esteja tranquilo até aí. Por fim, preparando uma solução diluída a partir de uma solução concentrada. Vamos lá. Então, uma prática comum nos laboratórios é armazenar uma solução concentrada, né? Chama-se solução estoque, e então é diluída quando necessário. Considere que um profissional quer preparar 250 ml, né, de uma solução aquosa de 0,1 mol por litro de sulfato de cobre, pela diluição de uma solução aquosa de 1 mol por litro. Beleza? Sim, 250 ml, ele quer preparar 250 ml, 1 mol, vai ser a mesma coisa da preparação de uma solução de um soluto sólido, logo no início da aula, beleza? Então, quer preparar 250 ml, tem 1 mol, e na concentração de 0,1 mol, quanto de volume vai precisar? Então, aqui, 250 vezes 0,1, 25 ml. Ou seja, vai ser aquele mesmo esquema do balãozinho volumétrico. Vai pegar essa solução que já está concentrada, vai pegar uma alíquota. Alíquota significa que é essa quantidade, certo? Essa quantidadezinha de 25 ml. Uma alíquota significa que é tipo a amostra, né? É a amostra. Então você vai tirar essa alíquota, 25 ml,
vai colocar no balão volumétrico e vai diluir, beleza? Só mudou aí a ordem, mas a ideia é basicamente a mesma, beleza? Super simples, né, galera? Então, quem gostou bate palma, e quem não gostou não vai ter paciência e vai ter que fazer a atividade também. Beijos para vocês e até a próxima aula. Vai ter exercício, os exercícios vão ser pelo livro didático essa semana, beleza? Um abraços e beijos de luz.